Boa noite, pessoal. Aqui é o canal Terror Sobrenatural MZA. É isso aí, pessoal. O relato de hoje, pessoal, os irmãos gêmeos lobisomem. É os lobisomens do inferno. É isso aí, pessoal. Pessoal, isso aqui, pessoal, é só um papel de parede, tá, pessoal? Do Golfut, do deus da guerra, tá bom? Isso aqui é só um papel de parede. Não vê não. Você vai ver o conteúdo, o que tá passando no áudio, tá? O relato, tá bom? De terror, tá bom? É isso aí, pessoal, tá? Vocês vão curtir o relato que tá aí, beleza? É isso aí, pessoal. Pessoal, os irmãos gêmeos lobisomem é terrível, pessoal. Você vê, irmãos gêmeos, hein? Né? Então o negócio não é fácil. É um ciúme desgramado canino, né, pessoal? As coisas do inferno não pode brincar não, pessoal. É sobrenatural. Toma cuidado de onde vocês passam. Toma cuidado de onde vocês vai. Cuidado. Sempre vai ter um cãozinho do inferno. Cuidado da noite, pessoal. A noite não pertence ao ser humano, pertence ao sobrenatural. A noite. 3 horas da manhã é hora grande. As pessoas tá brincando com a noite. A noite não pertence ao ser humano. A noite pertence aos noturnos, que é o sobrenatural. É isso aí, pessoal. Vamos lá pro relato de terror. Tá bom? Pessoal, deixa teu like e deixa o teu joinha. Tudo bem? E também se inscreve no canal, tá? Que é muito importante. E dá os teus comentários, viu? Aqui no Terror Sobrenatural MZA. Tá bom? É isso aí. E não esquece de ativar o sininho, tá bom? Desculpa aí, tá? Porque eu não botei mais vídeo mais, tá bom? Teve uma mudança no canal aí, né? O nome, né, do canal mudou, né? E vai mudar bastante coisa ainda. Isso é só esperar que vai mudar bastante coisa, tá bom? Agora vamos lá pro relato. Os irmãos gêmeos lobisomem. Boa noite, o meu nome é Jardel, tenho 25 anos e desde quando me entendo por gente é que vivo com a minha avó. Moramos na propriedade rural da família.
onde trabalhávamos com cultivo de terra e criação de vários animais. Quando a minha avó se tornou companheira do meu avô, ela tinha apenas 15 anos e ele 33. Meu avô era viúvo da sua primeira esposa, com quem nunca havia tido filhos. Isso em 12 anos de convivência. Meu bisavô materno trabalhava para o meu avô. Meu bisavô materno trabalhava para o meu avô e devia muito dinheiro a ele. E como sabia que o meu avô estava acostumado a ter uma mulher em casa, com apenas uma semana que o meu avô ficou viúvo, o meu bisavô materno o procurou, alegando que tinha uma filha virgem e que estava disposto a dar a ele em troca do perdão das dívidas. Meu avô disse que poderia levar a filha para ele ver. E assim que ele a viu, não teve dúvidas. E com 2 meses que a tinha como companheira de leito, ela engravidou. E aquilo o agradou muito. Tanto que ele a tornou a senhora da casa. Porém, a minha avó só pôde se casar com ele aos 18 anos. E com o consentimento do meu bisavô. E devido ao casamento, o meu bisavô recebeu um pedaço de terra para cultivar. Além da generosidade do meu avô com toda a sua família. Ao todo, a minha avó viveu 14 gestações. E apenas na última, ela teve a minha mãe. Sendo que para não quebrar a regra de ter um menino em cada gravidez, a minha mãe tinha um irmão gêmeo, o tio Lourenço. E por este motivo, a minha mãe era muito amada por todos da família. E como se não bastasse, ela era uma irmã carinhosa com todos os 14 irmãos. E os pais, motivo pelo qual era muito mimada e protegida como uma pedra preciosa. Aos 10 anos, ela ficou órfã de pai, que faleceu em circunstâncias misteriosas. Ele foi vítima de um ataque de animal, que ainda devorou partes do seu corpo. O mais intrigante era que o meu avô era um caçador experiente e nunca saía de casa desarmado. Tudo bem que ele estivesse bêbado, mas foi muito esquisito a sua morte. Na vizinhança e entre a família, a notícia se espalhou, causando alvoroço. Uns alegavam que foi um ataque de onça, e outros diziam que foi um porco do mato, um lobo-guará e até mesmo um lobisomem. O certo foi que o animal não deixou rastro. E por outro lado, a crença de lobisomem levantava a suspeita de ser coisa da família Espínola, também conhecida como os vira-bicho. Eles eram criadores de animais e tinham a menor propriedade da região. Além disso, mantinham como funcionários curadores, feiticeiros, ex-criminosos, ciganos e até pistoleiros. Eles eram mal vistos por todos e também não faziam questão em fazer amizades. Eram grosseiros, cheios de si, mal encarados e de poucas palavras. E também eram arrumadores de confusão por onde passavam. Apenas o padre da paróquia os visitava. Antes de morrer, o meu avô teria se desentendido com o temido Arthur Espínola, num boteco muito frequentado pelos dois, e teriam trocado socos e ameaças.
que reforçava a crença do velho Arthur ter se transformado em bicho e atacado meu avô na estrada. O pior foi que ele esteve no enterro do meu avô e até comentou que foi uma pena o falecimento dele. Lembrou que, apesar das desavenças passageiras causadas pela embriaguez de cachaça, ele considerava o meu avô como um homem de caráter, como poucos daquela região. E como se não bastasse, o velho Arthur Espínola chegou a propor à minha avó que fosse a sua terceira esposa. Isso estando meu avô com 6 meses de falecimento. Sim, ele tinha 2 mulheres, o que causava muita estranheza em todos da região. Lógico que a minha avó recusou, e por pouco os meus tios não foram à propriedade dos Espínolas, armados até os dentes, disposto a responder à altura da audácia do velho. Porém, a minha avó conteve a todos, alegando que não poderiam provocar um verdadeiro derramamento de sangue por conta dos delírios de um velho caduco que falava demais. E mesmo já lhe bastava ter perdido o marido. Ela não queria ver a sua família envolvida numa guerra sem sentido. Quando se tornou mulher, a minha mãe chamava a atenção dos homens por conta de sua beleza. Mas por ser a única mulher entre 15 irmãos, assustava os pretendentes que não queriam se arriscar. Até mesmo por não ser nenhuma novidade a proteção e ciúme dos irmãos para com ela. A minha avó até brincava que o homem que decidisse se casar com a minha mãe deveria pensar 2 vezes antes de aprontar algo e sempre andar na linha. E somente aos 20 anos foi que a minha mãe teve o seu primeiro namorado. Ele se chamava Carlos. Era o filho único de um próspero fazendeiro, que além deste filho, ele tinha 8 filhas. Carlos foi colega de escola da minha mãe e do tio Lourenço. Ele sempre gostou dela, mas assim como todos, ele também tinha medo dos meus tios. Na época, todos os meus tios já tinham mulheres e filhos, sendo que apenas o tio Lourenço não era casado, mas estava noivo. Carlos decidiu falar com a minha avó, e depois com todos os meus tios, para não correr o risco de se envolver em confusão com eles. Diante disso, o namoro foi aceito, mas com algumas restrições. Com 3 anos de namoro, a minha mãe noivou com Carlos. E só então se permitiu ser tocada por ele como mulher. E chegou a se envolver intimamente com ele por 3 meses. Mas, ao se confessar ao padre, sentiu-se culpada e decidiu só voltar a ter intimidade com Carlos depois do casamento. E foi quando ele se mostrou um homem muito inseguro e ciumento. Não era violento, mas não admitia a aproximação de nenhum homem com ela, apenas se fosse da família dela, pois nem os da família dele ele admitia. E foi quando, durante um festejo da igreja, ele se distraiu com as barracas de tiro, enquanto a minha mãe e outras mulheres terminavam de arrumar alguns arranjos de flores no altar, onde o padre ministraria a missa. Foi então
que Francisco Spínola, o filho caçula da segunda mulher de Arthur Spínola, se aproximou da minha mãe querendo saber do padre. Eles conversaram sorridentemente, quando Carlos viu a conversa ao longe. Furioso, ele foi até eles e começou uma discussão onde Francisco o chamou de otário por ele deixar uma mulher tão linda sozinha para ficar atirando em vidrinhos, apenas na expectativa de ganhar uns bichinhos de pelúcia. Transtornado pelo ciúme, Carlos deu um soco na cara de Francisco. Ele não deixou barato e revidou. Foi então que os dois saíram no braço, em plena Praça da Matriz, diante de todos que aguardavam a missa. Francisco levou a melhor na briga e por pouco não cortou a garganta do Carlos com o canivete que trazia no bolso. A minha mãe foi quem interveio desesperada. Nisso, Francisco alegou que só por causa da minha mãe ele não cortaria a garganta de Carlos. Pouco depois, os homens afastaram os dois e tocaram Francisco para fora. Mas não antes do padre prometer que iria à propriedade dos Spínolas no dia seguinte, para abençoar as novas crias de porco. E quando o tumulto se acalmou, Carlos, que até então estava muito calado e chateado, alegou que a minha mãe era culpada por ficar dando trela a um sujeitinho ordinário, feito Francisco. Nisso, ele alegou que estava cansado de bancar o ridículo e saiu a deixando sozinha no festejo. Ela ainda tentou conversar, mas ele estava muito chateado. E por conta da rejeição de Carlos, a minha mãe achou melhor terminar o que fazia e voltar para casa. Alguns dos meus tios estavam no evento terminando os últimos preparativos das barracas, mas ela decidiu não incomodar ninguém e foi mesmo sozinha para casa. Até mesmo porque o luar estava lindo. A noite não estava escura e o lugar era muito tranquilo. A minha mãe pegou a sua bicicleta e saiu do festejo sem chamar a atenção de ninguém. Ela já estava próximo da propriedade da família quando foi surpreendida e atacada por um animal. Desesperada, ela tentou se livrar da fera que avançou sobre ela, a derrubando da bicicleta e a arrastando para a mata. O desespero foi tão grande que ela acabou perdendo a consciência. Quando deu por conta de si, estava completamente despida na beira do rio. Havia hematomas e mordidas em seu abdômen, braços e pernas. E como se não bastasse, ela percebeu que foi violentada sexualmente. Desnorteada e perplexa, ela limpou-se no rio, pegou o que sobrou de suas roupas e passou em volta da cintura e dos seios. A essa altura, tanto os meus tios quanto Carlos já a procuravam desesperados. Uma vez que somente a bicicleta foi encontrada na estrada. E por sorte, o tio Lourenço, irmão gêmeo dela, foi quem a encontrou. E assim que a viu, não teve dúvidas que ela foi atacada por um tarado. Aos prantos, a minha mãe contou que foi uma fera e que ela não se recordava de nada. De fato, as mordidas eram de um animal.
Mas que animal violentaria sexualmente um ser humano? Por vergonha e constrangimento, ela decidiu contar apenas que foi atacada por um bicho imenso, peludo e muito forte. Tio Lourenço a levou para casa sem fazer alarde. E só quando ela estava recomposta, foi levada para o hospital para tomar medicamento, vacina antirrábica e tudo mais. E ela só ficou em observação. E por constrangimento, evitou mencionar a violência sexual. O aparecimento da minha mãe salvou a vida do Carlos, pois os meus tios, em seu desespero, desconfiavam dele, alegando não terem engolido nada da história dele em tê-la deixado sozinha. E chegaram a acreditar que ele havia feito algum mal a ela. E já cogitavam escolher um dentre eles para baixar a porrada nele, até que ele apontasse o paradeiro dela. E era melhor que a encontrasse sã e salva. Alguns dos meus tios, em seu ataque de preocupação, foram até a propriedade dos Espínolas, onde foram informados que o Francisco estava dormindo e que já bastava a briga no festejo. Arthur Espínola alegou que viu o filho chegando e que ele falou da briga, mas que havia chegado desacompanhado e que não era nenhum delinquente para desrespeitar a filha de quem quer que fosse. E os meus tios foram expulsos da propriedade dos vira-bichos e alertados a nunca mais invadir a fazenda deles. Porém, não haveria qualquer ressentimento daquela vez, pois era compreensivo o desespero pelo desaparecimento da irmã. E para evitar especulações, a minha família decidiu superar aquela história. O que o povo do vilarejo ficou sabendo foi que a minha mãe foi atacada pela fera misteriosa da noite, mas que teve muita sorte, pois conseguiu escapar. Carlos, sentindo-se culpado, pediu perdão a ela. A minha mãe ficou distante com ele, apesar de tê-lo perdoado. E depois disso, ela não queria mais sair de casa e nem ver ninguém. E até mesmo de Carlos, ela estava fugindo. E ele foi aconselhado a se reaproximar com calma. A partir de então, os meus tios decidiram que a minha mãe não sairia de casa sem uma arma. E até ensinaram ela a atirar. O padre foi visitá-la para apoiá-la e fazer entender que o pior já havia passado. No entanto, o que ninguém esperava foi que 2 meses depois do ataque, a minha mãe descobriu que estava grávida. E diante disso, os meus tios resolveram dar uma prensa no Carlos. Isso sem que a minha mãe soubesse. E quando soube, ela de fato confessou que o Carlos já havia feito ela mulher. Mas isso aconteceu meses antes dela ter engravidado. E confessou que Carlos não poderia ser o pai. No entanto, ela nunca o traiu, mas desconfiava que foi vítima de um desavergonhado enquanto estava desacordada pelo ataque da fera. Carlos alegou não se importar com o que havia acontecido e que se casaria com ela assim que ela se livrasse do filho do covarde que a violentou.
Surpreendentemente, a minha mãe alegou que o bebê não tinha culpa e que jamais tiraria a vida de um inocente, principalmente este inocente sendo um filho dela. E nisso, o casal se desentendeu. Carlos alegou que ela gostou do que aconteceu e a acusou de ser mentirosa e tê-lo traído sim. Nisso, os dois brigaram feio. A atitude da minha mãe diante dos fatos dividia opiniões. Alguns tios concordaram com Carlos e outros compartilhavam da opinião da minha avó que a minha mãe era quem deveria decidir. O certo foi que Carlos e a minha mãe se romperam. Bem, o tempo passou e há 8 meses de gestação, a minha mãe entrou em trabalho de parto. E para a surpresa de todos, ela deu à luz a gêmeos. Eram 2 meninos, a quem ela mesma pôs o nome de Jardel e Jadson. E com o nascimento do Jardel e Jadson, até o coração mais duro entre os meus tios se amoleceu. A minha avó fez uma pulseirinha com os nossos nomes e colocou em nossos bracinhos para nos distinguir. A parteira trouxe consigo uma acompanhante que a ajudaria a cuidar da minha mãe durante a quarentena, conforme o costume do interior. A minha mãe ficou isolada no quartinho do quintal, pois não poderia pegar sereno e ficar transitando pela casa. O abdômen deveria ser apertado com um pano para não ficar dilatado. Sua alimentação seria cães de galinha para produzir bastante leite e dar conta de amamentar os 2 bebês esfomeados. Banho era uma vez ao dia. E a cabeça protegida por panos. E nada de pegar sol. E visitas só a partir de 1 mês. E isso depois que o padre batizasse os recém-nascidos em casa. O padre estava muito orgulhoso da atitude da minha mãe, uma vez que ela escolheu a vida de 2 inocentes a cometer um aborto, mesmo que isso tenha custado seu noivado e o projeto de vida ao lado do Carlos. Carlos ficou tão desgostoso da decisão da minha mãe que se mudou para a capital. Alegava que precisava sumir por um tempo até que pudesse suportar os comentários do povo. Uma vez que a sua noiva engravidou de um desavergonhado e preferiu o filho dele a se casar e ter uma família. Contudo, o sofrimento da minha mãe ainda não havia acabado. Com 20 dias do meu nascimento, a minha avó precisou sair para acertar uns pormenores com um dos meus tios. E deixou a minha mãe e os bebês aos cuidados da Renata. Isso por volta de 22 horas. E como a propriedade da família era muito tranquila, ela decidiu ir a pé. 15 minutos de caminhada e já se chegava à casa do tio Henrique, que era o filho que morava mais próximo da casa dela. Ela ficou conversando com ele, até que avisou que já estava indo embora. Ele até se ofereceu para levá-la em casa de moto. Ela, no entanto, não aceitou o convite. Alegava que moto era transporte de homem e que detestava ver uma mulher com o traseiro empinado na garupa da moto. Segundo ela,
isso era um escândalo, e tudo que a mulher queria era colocar o homem em confusão, pois outro homem iria mexer com ela, e ela iria falar para o marido. Ela mandou seu filho a respeitá-la e disse que Deus e Nossa Senhora não permitiria que ela se rebaixasse a tanto. E nisso ele até sorriu e a convenceu a pelo menos aceitar a companhia da Silvana até em casa. Ela concordou e as duas voltavam juntas. Na verdade, o tio Henrique queria um leite de coco que a minha avó sabia fazer como ninguém, e a criada traria para ele na volta. Entretanto, ao regressar à sua propriedade, a minha avó se deparou com um cenário chocante. Renata jogada na frente da casa morta e dilacerada numa poça de sangue. Silvana soltou um grito de horror e desespero. No entanto, a minha avó só pensava em minha mãe e nos netos. Tirando forças de onde não tinha, ela correu até o quartinho do quintal, onde se deparou com a minha mãe jogada na entrada do quarto em outra poça de sangue. Ela também estava com as vísceras e com marcas de mordida. A minha avó gritou de desespero, segurando o corpo ainda quente da minha mãe. Em pouco tempo, toda a família foi informada. E diante disso, a propriedade da minha avó ficou cheia de familiares, empregados e até policiais. Todos estavam em choque e abalados. A única coisa viva que restou fui eu. Eu estava jogado entre a cama e a parede, sendo aparado pelo mosquiteiro que protegia a cama. E surpreendentemente eu estava dormindo. Tomados de ódio, os meus tios saíram em busca da fera e até mesmo dos restos mortais do Jadson. Porém, nada foi encontrado. E logo a notícia foi ganhando repercussão, e todos ficaram sabendo que a minha mãe havia sido vítima do mesmo animal que a atacou meses antes. E foi um velório desolador. A partir de então, toda a propriedade foi reforçada com homens armados. A minha avó alegou que o mais importante agora era toda a família se unir para cuidar de mim como se fossem a minha mãe. Muitos boatos foram espalhados acerca do incidente na propriedade da minha avó. Alguns suscitavam que os Espínolas eram os responsáveis pelo ataque. E teve até algumas pessoas que foi a propriedade deles. E apenas o Arthur Espínola e as suas duas esposas estavam na propriedade. E alegaram que os seus filhos haviam partido para terras distantes, e que não havia cabimento eles serem acusados de algo feito por um animal. O velho, por pouco, não enxotou o povo debaixo de bala mesmo. E com o tempo, o Arthur se mudou e deixou a propriedade aos cuidados de um cigano. No entanto, a hostilidade aos fazendeiros vizinhos ainda era a mesma. E os boatos deles trabalharem com coisas ilícitas ainda continuava. Havia rumores dos Espínolas visitando a propriedade de vez em quando. Porém, era apenas rumores.
E surpreendentemente, o ataque aos animais continuavam acontecendo. E com isso, caçadas foram organizadas, até que se tornou algo raríssimo o aparecimento de porco do mato, ou onças por aquelas bandas. E desde que eu era pequeno, a minha avó vivia me benzendo, ou fazendo rezas da igreja em nossa casa. Ela alegava que aquilo era para fortalecer a proteção de Deus em nosso lar. E nunca mais se repetiu o que aconteceu com a minha mãe ou com o meu avô. Eu sempre suspeitei que houvesse algo que ela escondia, mas procurava não me impressionar com suposições. Quando criança, eu nunca fui um menino fraco para doenças. Comia de tudo e sempre tive muita energia. A minha avó alegava que a minha saúde se devia ao leite de cabra que eu tomava, até o período de desmame, e que ela gostava de reforçar como complemento alimentar antes do meu sono da noite. Bem, eu adorava correr, ter contato com a terra, subir em árvores e me esconder pela casa. E segundo os meus parentes, aprendi a nadar sozinho, e com apenas 4 anos. E uma coisa que eles sempre sorriam de mim foi que toda criança tinha medo de escuro. Porém, eu só queria dormir no escuro. E se deixassem, eu dormiria até no quintal. Aos 11 anos, já me destacava pela aptidão física e por não fugir de brigas. Adorava me exercitar e não fugia do trabalho pesado. Continuava fascinado em subir em árvores, apesar de ser muito magrelo. Bem, eu tinha muita força, tanto que adorava disputar queda de braço com os moleques mais velhos, somente para me exibir. Tio Lourenço até curtia da minha cara quando me via se exercitando no quintal da minha avó. Dizia que o moleque que muito malhava desviava o hormônio de crescimento do Bilal para os músculos. E quando chegava a fase das garotas e do casamento, se arrependia de ter feito graça. Porém, o que ele não sabia era que em matéria de tamanho do Bilal, eu nunca tive do que reclamar. E aos 12 anos, eu já tinha pelos nas axilas e partes íntimas. E o meu Bilal já havia alcançado o tamanho do de um cara adulto, o que me deixava muito envergonhado, pois a molecada zoavam de mim. Daí eu evitava ser visto nu pelos amigos e só tomava banho no rio de bermuda. E detestava a calça do meu uniforme escolar, pois ela marcava muito e evidenciava o meu volume. E para não chamar tanto a atenção, eu gostava de um blusão maior e calça mais folgada. Ainda assim, algumas garotas e mulheres mais velhas e até professora ficavam notando. E diferente dos moleques que botavam o Bilal para o lado para parecer maior, eu procurava era esconder mesmo. Sem mencionar dos colegas malucos e curiosos que chegavam a passar a mão só para ter certeza se era de verdade, ou se eu usava algum enchimento para parecer maior. Aos 13 anos, eu sentia tanto desejo que não parava de me tocar. Reparava em praticamente todas as meninas da escola. E só de uma delas se aproximar, eu já ficava animado a ponto de melar a cueca. Tinha medo das meninas perceber e me julgar um tarado, ou gritar
que eu estava faltando com respeito. E por isso procurava até desviar os olhos e distrair a minha mente. Bem, algumas vezes dava certo, em outras não. Mas sempre eu procurava disfarçar. Também ficava mais tempo na companhia dos moleques, já que assim não corria risco. E se acontecesse alguma animação involuntária, tudo acabava em molecagem mesmo. E foi neste período que uma das cunhadas do tio Lourenço reparou em mim e decidiu me dar a oportunidade de conhecer o corpo de uma mulher. De início, eu nem acreditei, mas quando aconteceu, eu senti uma gratidão enorme por ela. E na verdade, eu sinto isso até hoje. Me senti o cara mais sortudo do mundo. E fiquei radiante quando ela comentou que eu era surpreendente e tinha um talento de enlouquecer qualquer mulher. No entanto, por ser 11 anos mais velha que eu, ela tinha muito medo de alguém ficar sabendo. E vivia repetindo que eu não deveria contar aquilo a ninguém. Ou ela teria que acabar com os nossos encontros e negaria tudo. E lógico que eu não era louco para falar. E mesmo porque o que acontece entre uma dama e um homem não deve ser exposto a ninguém. Aos 14 anos, eu conheci os prostíbulos e pontos de pegação que eu nem imaginava existir. Mas ainda assim, não conseguia me satisfazer. Vivia cheio de desejo e a sensação de saber fazer as coisas me deixava mais louco. E foi nesta época que perdi o controle. Sentia um instinto animal incontrolável que era maior que qualquer coisa. E além da cunhada do meu tio, passei a me envolver com outras mulheres, incluindo uma professora casada. Arranjei um namoro na escola com uma garota bem liberal. E tinha uma ficante que era filha de um empregado da fazenda. E me envolvia com a mulher de um peão da propriedade do meu tio. E também tinha um caso com a mulher carente de um policial. Também me envolvi com uma prima que confessou me amar desde sempre. E desta eu senti um amor e um carinho mais intenso. Afinal, ela era de família. E eu fui o primeiro dela. Mesmo ela sendo 4 anos mais velha que eu. Mas ainda assim, estava o tempo todo pensando besteira e me tocando. Tinha hora que eu pensava que iria enlouquecer. E morria de medo de ser flagrado pela minha avó. Porém, eu não parava de inventar coisas para matar o meu desejo. E não ficava um dia sequer sem ter intimidade. E às vezes ficava até sem jeito quando todas as minhas mulheres me dispensavam, alegando que se sentiam usadas. Eu tentava alegar que também não era assim, mas me sentia um lixo por saber que elas tinham razão. Nesta época, o meu corpo ficou ainda mais da hora. Eu continuava esbelto, mas com o corpo bem tonificado e definido, principalmente a barriga, peitoral, braços e coxas. Me sentia o cara mais gostoso da cidade, mas guardava toda a minha vaidade para mim, mesmo quando me via no espelho. Porém, evitava exteriorizar aquilo diante das pessoas.
para não ficar me achando melhor que os outros. Achava legal que até alguns colegas me elogiavam. No entanto, eu preferia andar sempre de camisa. Assim, poderia usar os meus atributos somente no momento de sedução. Para não me perverter o tempo todo, eu procurava cair de cabeça no trabalho. E por conta disso, os meus tios adoravam me chamar para trabalhar com eles. O chato era que até as esposas de alguns primos ficavam me dando olhadas, ou de conversinha fiada, dando a entender que não fugiriam da raia caso eu quisesse. Bem, aquilo me deixava péssimo. E é lógico que eu ignorava, pois respeitava todos os membros da família e não participaria de uma humilhação dessas a nenhum parente. Mas não dizia nada para não ser pivô de confusão. Fora do trabalho, tinha uma turma de amigos que adorava fazer molecagem no rio, ou subir em árvores para colher as frutas da estação. Eu era o que mais subia em árvores e gostava de cumprir desafios de resistência. E no rio, eu adorava treinar mortais e apostar quem nadava mais rápido. Os moleques viviam dizendo que eu só podia comer espinafre escondido deles. Eu evitava me meter em brigas, mas quando necessário, encarava moleques até mais velhos e não levava a pior. E os meus amigos até brincavam, dizendo que durante uma briga eu parecia possuído pelo demônio. Contudo, a minha avó detestava saber de notícias que eu estava metido em brigas. E para evitar desgostos a ela, eu fugia de confusão. Acordava de madrugada, botava o meu tênis e praticava Cooper pela propriedade da família. Subia em árvores e ficava me exercitando de olho nos bichos do mato. E às vezes sentia uma fúria tão grande e uma energia tão louca que até chorava sozinho na beira do rio. Não entendia o que realmente acontecia comigo. Nesse período, eu fiz uma coisa muito feia. Comecei a me envolver com animais, como cabras e jumentas. Mas foi quando experimentei algo como cadelas que achei mais fascinante. Eu comprava gel lubrificante para não machucar as coitadas e fazia com todo cuidado. Mas aquilo não aconteceu por muito tempo. Procurei o autocontrole na meditação por conta própria. Eu tinha um amigo de infância chamado Damião, e até os 13 anos era muito chegado de todos. Mas do nada ele se afastou de mim, ficando muito diferente. E mal saía de casa. Não falava com mais ninguém e até fugia dos encontros casuais na rua. Foi quando soube que ele havia se assumido gay. Fiquei surpreso com aquilo e não entendia como era possível. O cara nunca deu sinal de nada. E de repente aparece o boato dele ter se envolvido com outro moleque. E logo se isolar de todos. Decidi então me reaproximar do Damião, mas sem maldade. Queria apenas resgatar nossa amizade, independente de qualquer coisa. Mas para o meu espanto, ele estava realmente esquisito e me atendeu todo sem jeito. Usava umas roupas nada a ver e ficava me dando secada com os olhos.
E foi quando entrei na conversa e perguntei se ele havia virado o que o pessoal estava falando. Ele abaixou a cabeça e me disse que não havia virado nada, e que simplesmente sempre foi assim, e tinha medo do que os amigos pensariam dele. Até que não suportou e se permitiu viver algo com um otário que o queimou diante de todos. Nisso, ele me olhou e me perguntou se eu queria ir embora, e que eu estaria livre para nunca mais voltar a falar com ele ou olhar na sua cara. Eu aleguei que não era aquele tipo de amigo, e que não me importava se ele gostava de menino ou de menina, e que eu só queria o meu amigo de volta. Damião ficou surpreso com a minha atitude e começou a chorar. Disse que de todos os amigos que ele teve, jamais imaginou que eu poderia ser o mais compreensível, uma vez que sempre me julgou mais durão e sério. Ele me lembrou da minha mania de viver resolvendo as coisas na briga, e de eu ser meio irritado para muitas coisas. Nisso, comecei a sorrir e disse que uma coisa não tinha nada a ver com outra, e que respeitar a individualidade de cada um não é um favor, e sim obrigação. Perguntei se o videogame dele ainda estava prestando, e passamos uma boa parte do tempo jogando. E quando a mãe dele chegou e me viu na sala da casa dela, ela ficou muito animada e me tratou muito bem. E quando eu saí de lá, ela me chamou e me agradeceu, pois disse que o Damião andava muito triste e se isolava de todos, e que no fundo ela também estava sofrendo. Eu comentei que a minha amizade pelo Damião era sagrada, e que independente de qualquer coisa, eu permaneceria ao seu lado. E depois disso, eu reuni a galera para uma conversa. Relembrei a todos da nossa amizade de infância com o Damião, e da falsidade da galera com ele, pois antes todos se diziam o maior amigo dele. Aí vem um moleque idiota e queima a imagem do cara, e os amigos dele se afastam e ficam nos cantos comentando dele. Perguntei se aquilo era ser amigo de verdade. E os lembrei que os verdadeiros amigos não classificam ou excluem, mas acolhem e apoiam nas horas difíceis. Nisso, os moleques se tocaram da bobagem que fizeram ao cortar os laços de amizade com o Damião, e passamos a andar com ele novamente, apesar das críticas de alguns parentes e conhecidos. E até o moleque sem noção, que gostava de falar dele, parou com a palhaçada. Isso depois que eu dei uma surra nele. Eu percebi que fazer o bem me ajudava a não pensar em tanta bobagem. Porém descobri que as sensações e mudanças que se apoderavam do meu ser sabiam me sabotar. E com uma semana que o Damião colava com nós, inventamos de pegar fruta na mata. Ele e mais 5 amigos e eu. E foi quando me peguei pensando na sexualidade do Damião. Reparei no traseiro dele e não parava de pensar na facilidade que ele caiu na conversa do moleque otário. E me perguntava se não seria interessante em ter algo como ele. E assim que me dei conta daquele pensamento, senti um repúdio imenso e até vergonha de mim mesmo, pois nunca havia pensado numa idiotice daquela, e jamais daria corda a uma loucura daquela.
Olhei para o Damião brincando na maior inocência e sem sentir muita culpa. Entretanto, uma nova sensação se fez presente e dessa vez me deixou em alerta total. Senti como se estivesse sendo observado e discretamente procurava o que estava à nossa espreita. Porém, por mais que eu procurava, eu não encontrava e decidi não alarmar os meus amigos, mas propus que fôssemos para casa. Quando cheguei em casa, continuei com aquela sensação e comecei a me perguntar se por um acaso aquele não era o mesmo animal que havia violado a minha mãe e meses depois a devorou. Aquilo fazia sentido, pois a fera que matou a minha mãe e o meu irmão deixou eu escapar com vida. Porém, se da última vez que ela apareceu eu era apenas um bebê, agora eu já me considerava um homem. E por este motivo, eu decidi me colocar ao alcance dela, sem arriscar mais ninguém. Passei a sair durante a noite, com apenas um facão. E continuava correndo pela mata. E sempre que percebia a presença do que quer que me observava, eu procurava localizá-lo. Mas para minha frustração, só encontrava outros animais. Cheguei a decapitar cobras, localizar corujas e até me colocar diante de um lobo-guará. Mas, surpreendentemente, os animais seguiam seu rumo. Comecei a acreditar que pudesse ser uma onça, e aquilo me deixou mais cheio de adrenalina e vontade de encarar a fera. E como estávamos de férias na escola, eu trabalhava com a minha avó e os meus tios pela manhã, tarde e à noite. E percebi que o que quer que fosse aquilo estava focado em mim. A presença era inconfundível. Porém, por mais que tentasse, eu não conseguia visualizar. E foi quando os ataques a propriedades vizinhas voltaram. E desta vez, as crias de animais foram o alvo. E armadilhas foram espalhadas pelos locais. Mas o que quer que fosse, era muito esperto. E no máximo, foram encontrados sangues e restos de animais que foram apanhados, abatidos e devorados. Para os antigos, era o mesmo perfil da besta que rondava no período que os humanos foram devorados. Não só o meu avô e a minha mãe, mas dezenas de outras pessoas. Os grupos de caça decidiram se organizar e reativar os trabalhos noturnos. E para minha avó, era uma angústia ver os seus filhos e netos, e até bisnetos, envolvidos na caçada. Felizmente, a nossa propriedade parecia longe da rota do bicho. Mas algumas fazendas das redondezas foram atacadas. Eu queria participar da caçada, mas a minha avó julgou melhor não. Alegava que eu só tinha 14 anos e não era muito bom me arriscar. Mencionei do meu sobrinho de segundo grau, o Roberto, ao qual a minha avó alegou que ele tinha 17 anos e que o pai e o avô dele não se afastavam dele por nada. Bem, agora vou fazer uma ressalva. A minha avó foi mãe pela primeira vez aos 16 anos. Ela viveu 14 gestações consecutivas, mas com diferença de 2 anos. Assim sendo, quando a minha mãe nasceu, ela tinha 42 anos.
O tio Reinaldo, que era o seu filho mais velho, tinha 26. Este já era pai de Murilo, que na época tinha 6 anos. E Murilo, quando fez 27 anos, teve o Roberto, que por sinal era o seu filho caçula. Este nasceu 3 anos antes de mim. Lembrando que quando nasci, a minha mãe tinha 24 anos. A proibição da minha avó em deixar eu participar da caçada me deixou muito indignado. Mas eu sentia que a raiva que me tomava ultrapassava a decisão dela. Não era algo que ela havia provocado, mas algo que existia em mim e se manifestava. Mas para não desobedecê-la, eu procurei ir para o meu quarto. E foi então que os meus desejos libidinosos afloraram inexplicavelmente. Tentando abarcar aquela sede insaciável, eu me toquei, mas de nada adiantou. Só me deixou mais cheio de desejo. Por isso, decidi tomar um banho. Dei uma boa escovada nos dentes e depois troquei de roupa. Caprichei no perfume e decidi dar uma volta. E era só colocar os pés para fora de casa e já me sentia vigiado. Daí, não era bom me aventurar com animais da fazenda ou qualquer coisa sem sentido. E por causa do alarde da caçada, não havia como me encontrar com a cunhada do meu tio, e nem com a minha prima, e tampouco com as filhas dos empregados da propriedade, e muito menos com a esposa do peão do meu tio. A minha namorada da escola estava viajando de férias, e a minha ex-professora não morava no bairro. E só me restava a esposa carente do policial. E a minha única esperança era que ele estivesse trabalhando naquela noite. Mas para o meu desgosto e frustração, ele deixou o sinal que ele estava em casa. Então, só me restava voltar para casa. E foi quando, após algum tempo correndo rumo à casa da minha avó, eu passei pelo bar da mãe do Damião e vi que ela estava trabalhando atendendo pedidos. Nisso, me veio à mente que talvez o Damião estivesse sozinho em casa. Relutei, alegando que aquilo não tinha nada a ver. Mas o impulso foi maior. Aproximei da casa dele e bati na porta o chamando. Percebi que ele estava assistindo um filme de terror. E ao me ver assim que atendeu a porta, ele pareceu assustado. Perguntou se havia acontecido alguma coisa. Eu respondi que não. Porém, disse que precisava muito da ajuda dele. E ele pediu que eu entrasse. E foi logo dizendo que se fosse dinheiro ele não tinha. Contei a ele que não era dinheiro, mas era algo que precisava de muita discrição. E que ele não pensasse muito ou tentasse entender, pois não era algo fácil para mim. E nisso, perguntei se ele estava realmente sozinho. E ele, já nervoso, confirmou que sim. Com isso, eu empurrei a porta e passei a chave. Ele pareceu muito surpreso e perguntou o que estava acontecendo. Limitei a pedir para que ele se aproximasse mais de mim, ao qual ele atendeu confuso. Nisso, segurando pela nuca, eu o beijei nos lábios. Ele ficou tão surpreso que ficou sem ação e não correspondeu ao beijo. Diante disso, eu perguntei a ele se eu era tão detestável ao ponto dele não sentir nada por mim. E nisso, ele explicou que
e ficou surpreso com o beijo, mas que de maneira alguma era indiferente a mim. Só não imaginava ter qualquer chance e tinha medo de ser imprudente e me ofender ao tentar algo. Pedi para ele calar a boca e matar toda a vontade que já havia sentido por mim. Naquele momento, ele me beijou e acabamos ficando como nunca imaginei antes. Eu nunca havia vivido uma experiência daquele tipo e fiquei surpreso com o quanto ele fazia melhor que muitas mulheres. Por outro lado, era muito cheiroso e não tinha qualquer odor, sem mencionar o quanto era apertadinho. No momento, foi algo bom e enlouquecedor, mas depois eu fui tomado por uma vergonha louca. Me sentia culpado, perdido e muito sem jeito. Ele percebeu e evitava até olhar na minha cara. E só me pediu para que eu não odiasse ele e nem mudasse com ele. Eu apenas pedi para que ele jamais contasse algo para alguém, pois aquela foi a minha primeira vez com um homem. E por isso eu estava meio sem jeito. E me sentia como se tivesse ofendido a mim mesmo. Mas por outro lado, eu procurava me acalmar, dizendo que foi apenas uma experiência nova e que não havia feito nada que violasse a minha masculinidade. Mas em momento algum eu havia assumido o papel feminino. E o Damião sequer triscou no meu traseiro. Bem, eu não deveria ser dramático. Dei um abraço no meu amigo e saí da casa dele pedindo desculpas por qualquer coisa. Saí correndo pela estrada escura. Em pouco tempo, uma sensação de liberdade tomava conta de todo o meu ser. No entanto, a sensação de estar sendo observado voltou. Decidi não dar tanta importância e disparei na corrida até que cheguei em casa. A minha avó queria saber onde eu estava e me perguntou se eu havia me embrenhado na mata em alguma caçada. Comecei a sorrir e a perguntei como eu poderia sair para caçar todo perfumado e sem nenhuma arma. E se por um acaso eu iria matar o que quer que fosse com pancadas de tênis, pesadas e socos, mordidas, ou se eu sairia mesmo no braço com uma onça, ou um porco do mato, ou quem sabe com um lobisomem, como diziam os mais velhos. E nisso, a minha avó começou a sorrir. Eu já tomava o rumo do quarto, quando ela me abraçou, dizendo que me amava muito. Aleguei que também a amava. E depois do jantar, regressei para o meu quarto. E pela primeira vez, não parava de pensar no que havia vivido com Damião naquela noite. Daquela vez, havia ido longe demais. E nunca imaginei que um dia procuraria o Damião pedindo favores sexuais. Mas sendo fraco comigo mesmo e menos dramático e vaidoso, o que aconteceu não havia sido um bicho de 7 cabeças. E também não foi ruim. E muito menos me fez deixar de gostar de mulheres, ou ativou algum desejo do meu brioco. Apenas foi uma experiência inusitada. Se bem que a sensação que eu tive não ficou devendo em nada a que eu sentia com garotas. Só foi meio embaraçoso. A única certeza que eu tive foi que se o Damião fosse uma mulher, eu não permitiria que ele escapasse da minha vida.
E naquela guerra de pensamentos, eu acabei dormindo. Durante a madrugada, acordei e não consegui mais dormir. E foi quando decidi sair de casa. Não tinha mais aquela sensação de estar sendo observado. Me sentei no banco do quintal, com base em tronco de árvore. E foi quando percebi um barulho de tiro ao longe, acompanhado por outros. No ato, deduzi que algo foi encontrado pelos caçadores. E sem chamar a atenção, eu fui para o meu quarto. Peguei um par de tênis, a minha mochila que guardava coisas importantes para quando eu ia para o mato. Coloquei o 38 do meu avô na mochila e mais algumas coisas. Juntei o meu facão bem amolado em uma lanterna e saí pela madrugada. E foi só me afastar da casa da minha avó para eu meter o pé na carreira. O barulho não parecia ter vindo da propriedade da minha família. E eu precisava estar no rastro da bala. Por isso, eu acelerei o ritmo da corrida. Senti uma agradável sensação de liberdade e poder. Poderia correr o quanto eu quisesse, que o cansaço não vinha. Saí da propriedade da minha família e logo adentrei a vizinha. Foi quando notei que precisava passar por ela se quisesse me aproximar da movimentação dos caçadores. Decidi guardar o facão e dar valor à lanterna. Uma vez que fazendo sinal com a lanterna, estaria diminuindo as chances de tomar um tiro por engano. Logo, novos tiros foram disparados. E surpreendentemente, eu sabia que estava no caminho certo. A sensação dos meus pés batendo no chão enquanto eu corria, o ar frio da madrugada, as trilhas em meio ao mato, os bichos da noite e o risco de levar tiros, tudo me dava uma sensação de adrenalina. E foi quando eu percebi uma movimentação na mata. E vindo com ela, um forte cheiro de cachorro molhado, enxofre e sangue. O que quer que fosse, passou quebrando o mato numa velocidade espantosa. Cheguei a levar um susto, mas decidi sair ao encalço da fera. O mais provável é que a fera havia despistado quem a caçava em bando. Contudo, todos os meus sentidos se focaram nela. Era como se eu pudesse sentir o calor da coisa e o rastro de sua temperatura no ambiente. Sentia claramente o cheiro e o rastro deixado por ela na mata. Eu corria, me voltando para trás, tremendo ser confundido com a fera por algum caçador. Porém, pela velocidade do bicho, só se os homens estivessem de motocicleta para se manter no encalço. Havia risco de ataque de outros animais, como cobra, porco do mato, lobo-guará, onça, lacraias, escorpião, etc. Mas eu tinha certeza que alcançaria o que quer que fosse. E logo percebi que o bicho parecia seguir o caminho de um rio, que inclusive também passava pela propriedade da minha família. O que quer que fosse, não era um bicho comum. Sabia muito bem para onde ia, e a velocidade que se locomovia era um desafio. Eu, sempre ao encalço, cheguei a me melar com o sangue que escorria da coisa, ou de alguma presa que ela havia devorado. Foi quando a minha visão pareceu se expandir, e eu avistei aquele vulto negro alguns metros à minha frente. Em geral, o animal não continuaria fugindo daquele jeito.
Mas aquela coisa corria para o rio. E logo me deparei com uma clareira. Porém, visualizei o bicho entrando na mata fechada. O cheiro dele era muito forte e realmente ficava no ar. E foi quando eu comecei a ouvir o barulho de água correndo. E em pouco tempo eu cheguei ao rio. O cheiro do animal estava forte. Porém, as suas pegadas acabaram no rio. Fiquei observando e notei que do rio ele não saiu, pois não havia rastro dele na outra margem. O barulho do rio, dos bichos e da madrugada era um grande desafio. Mas o cheiro do animal nunca esteve mais forte. Tinha certeza que ele estava por perto. E peguei até o facão já imaginando um ataque. Foi quando vi um monte de pelos sendo levado pelas águas do rio. E sem dúvidas, eram os pelos daquele animal imenso. Nisso, eu entrei no rio com o facão na mão e nadei para os enormes montes de pedras que recebiam a queda d'água. Foi quando notei que estava no caminho certo, pois percebi nitidamente o bicho acuado em meio às pedras. Segurei firme o facão e esperei. O cheiro forte e a respiração ofegante foram a ruína da fera. E foi quando tomei um grande susto ao avistar um moleque de pele clara, que respirava com muita dificuldade, enquanto tentava se esconder em meio às pedras. Notei o ferimento no braço dele e, sem dúvida, tive certeza que existiam lobisomens, pois apesar dele estar numa forma humana e indefesa, o cheiro dele ainda era o de fera. Mesmo que os seus pelos animalescos haviam se desprendido do seu corpo, e o seu corpo aterrador havia mudado para a sua forma humana, de olhos fechados e literalmente exausto, ele tentava se esconder entre as pedras. Nisso, eu me aproximei, e naquele momento visualizei as feições daquele lobisomem. Aquele moleque de olhos fechados era a minha cópia viva. A única diferença eram os cabelos que eram maiores. Naquele momento, eu tomei um grande susto. A sensação era de estar diante de mim mesmo, mas fora do meu corpo. O mesmo porte físico, o mesmo abdômen e até as gominhas de músculo. Cheguei até imaginar que estivesse sonhando. Ele perguntava de olhos fechados se era o seu pai que estava ali. Eu estava pasmo. Não era só o rosto, o porte físico ou a musculatura, ou até mesmo o Bilal. Mas ele por completo era idêntico a mim. E vendo a espantosa semelhança que ele tinha comigo, não tive como deixar de me compadecer dele. Confesso que eu não era o seu pai, mas que estava ali para ajudá-lo. Notei que o ferimento no braço dele estava praticamente cicatrizado. Na verdade, havia se fechado sem deixar marcas. Perguntei quem ele era, e ele me pediu para o deixar em paz, ou teria que acertar as contas com seu pai. E nisso, o moleque desmaiou. Naquele momento, eu o peguei com cuidado e o levei para a margem do rio. O cheiro antes repugnante agora me parecia estranhamente familiar. Inexplicavelmente, o meu subconsciente
reconheci aquele moleque. E me senti como se ele fosse eu mesmo. Porém, vindo de um mundo paralelo. O cheiro dele era tão fascinante que eu sentia um forte impulso de cheirá-lo. Mas procurei ignorar aquilo. Nunca imaginei passar por aquela situação. E retirei da minha mochila uma napa que usava para descansar em meio ao mato. Arrumei a napa um pouco afastada do rio. Peguei o moleque, o limpei e o coloquei sobre a napa, onde o vesti com uma cueca, bermuda e camisa. Retirei um lençol que trazia na mochila e o cobri. E na mochila restou a corda, revólver do meu avô, um boneco que eu amava e uma revista pornô, uma lanterna e um pacote de biscoito. Um kit perfeito para quem caçava um lobisomem. Tirei a minha camisa molhada, a bermuda e fui pegar o facão. Enxuguei-me com uma toalha que costumava enxugar as mãos e me sentei ao lado daquele moleque. Em minha mente só repetia que ele era um lobisomem e que também era uma versão de mim mesmo. Eu estava muito confuso e ao mesmo tempo incomodado com o cheiro natural que ele tinha. Não era um cheiro de perfume. Na verdade, era um cheiro meio que de suor. Tipo normal, mas era estranho. Eu sentia vontade de cheirá-lo. E nisso eu me preocupei. Ultimamente só andava fazendo besteira. E cheguei à conclusão que só poderia estar me tornando gay. Mas não era propriamente sexo. Simplesmente, aquele cara tinha um cheiro entorpecente e viciante. Tentei resistir, dizendo para mim mesmo que era melhor eu parar com a viadagem. Mas não teve jeito. Acabei cheirando aquele moleque. E aquilo era algo viciante e intrigante. Cheguei à conclusão que aquilo era uma reação típica de quando encontramos a nós mesmos vindo de uma outra dimensão. Por outro lado, cheguei a pensar que estava sonhando. O certo foi que entrei na coberta e fiquei inalando o cheiro daquele moleque, pois era como se fosse o meu próprio cheiro. Prefiro não dizer até onde o cheirei, mas foi uma experiência sem o menor sentido, mas viciante, pois nunca havia cheirado ninguém daquele jeito. Porém, para o meu espanto, eu ainda estava deitado com aquele moleque, quando um cara mais velho e vestido como um boiadeiro chegou e me perguntou até onde eu ia ficar reconhecendo o corpo do meu irmão. No ato, eu levei um grande susto e me afastei daquele moleque. Deduzi que aquele cara mal encarado era o pai dele. E muito sem jeito, eu insisti que era um homem de verdade e que não havia violado o filho dele. E que apenas não havia resistido à vontade de cheirá-lo. Ele comentou que sabia daquilo e que isso não era raro entre irmãos lobisomens, uma vez que até os cachorros têm essa mania de se cheirarem. Ele aproximou-se do filho e, para minha vergonha, levantou a cueca que o vestia e ajeitou também a bermuda. Disse a ele que eu não era o que ele estava pensando. Aleguei isso, morrendo de vergonha. Ele disse que eu não precisava explicar nada e que eu não estava fazendo nada de errado. E que quando eu estava inalando o cheiro dele,
eu senti apenas algo familiar. Eu estava meio sem graça, mas algo veio à minha mente. E logo pensei que aquele cara talvez não fosse alguém de confiança. Naquele momento me aproximei dele e perguntei para onde ele levaria o moleque. E nisso, ele me disse que o levaria para casa. E logo perguntei como eu poderia saber se ele era de confiança. E ele me disse que muitos eram os erros dele, mas que era incapaz de fazer mal a algum filho. Principalmente o que ele criou, alimentou, ensinou, e que agora ele via que era o seu filho mais forte. E que o outro era um filho desgarrado, e que nem fibra de um verdadeiro alfa tinha, pois facilmente se deixava levar pelos instintos. Perguntei a ele se ele sabia que o seu filho era um lobisomem. Ele me olhou nos olhos e disse que quando meu cérebro voltasse a funcionar, eu procurasse na propriedade dos espínolas. Fiquei parado, pensativo, e foi quando a minha mente se abriu e eu vi o óbvio. No entanto, já era tarde demais, pois Francisco Espínola já havia montado na motocicleta e levado Jadson apoiado e preso ao seu corpo. Naquele momento, eu entendi que aquele era o meu pai e o meu irmão. E o que tanto se falava dos Espínolas era a pura verdade. Refleti melhor e concluir que Francisco Espínola havia atacado a minha mãe e depois a violentado enquanto ela estava inconsciente. E muito depois, provavelmente, ele veio buscar a mim e ao Jadson. E como a minha mãe tentou impedi-lo, ele a matou. Recordei também do assassinato do meu avô e tantas outras histórias. E aquilo me deixou revoltado. Porém, algo me deixou pasmo. Se eu era irmão do Jadson, e se ele era um lobisomem, isso significava que eu também era um. Comecei a entender melhor várias coisas que haviam acontecido comigo. E procurei pensar que o episódio que aconteceu com Damião e até a loucura que eu fiz cheirando cada parte do corpo do Jadson era explicado pelo ser maluco e sem sentido que eu nem acreditava, mas que agora eu sabia que eu era um. Procurei juntar as minhas coisas e correr para casa, até mesmo porque o caminho era longe. E durante a corrida para casa, eu só conseguia refletir que eu era um lobisomem, mas infelizmente eu não podia contar para ninguém. Quando cheguei em casa, a minha avó já estava aguando os vários canteiros de sua horta. Entrei no meu quarto e guardei tudo. E logo fui até ela. E se ela desconfiou que eu não estivesse no meu quarto, ela não me disse nada. Depois do café, eu fui até a casa do tio Lourenço. Ele iria ferrar o gado no Betre. E eu adorava ajudar. Bem, passei o dia trabalhando. Já era noite quando eu decidi me arrumar para ir até a fazenda Espínola. Pedi emprestado a moto do tio Lourenço. Aleguei que apenas iria dar uma volta para impressionar os meninos, e ele concordou. Assim que cheguei na fazenda, os capatazes me deixaram passar sem problema. Em pouco tempo, eu parei a moto em frente ao velho casarão. E assim que desliguei a moto e tirei o capacete, eu bati palmas. Nisso,
uma garota veio me atender e começou a sorrir. E perguntou desde quando eu precisava bater palmas para entrar. E comentou que não foi porque eu cortei os cabelos que parecia ser outra pessoa. Eu expliquei que não era o Jadson e que o meu nome era Jardel Vidal. E nisso a moça ficou me olhando pasma. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um velho surgiu em frente ao casarão e a mandou chamar pelo Francisco. Pois ao que parece, o mancebo da família Vidal estava mesmo à sua porta. Ela, meio confusa, obedeceu, referindo a ele como seu Arthur. E naquele momento, tudo o que eu pensava era que ele foi o assassino do meu avô. Francisco veio logo em seguida e me perguntou se agora eu sabia quem era ele. Eu comentei que sim, que sabia muito bem que ele era o homem que violentou a minha mãe e depois a assassinou. Ele me encarou sério e comentou que ele foi quem deu o golpe de misericórdia da minha mãe. Mas isso, depois dela se transformar e atacar a auxiliar da parteira e tentar devorar o Jadson. Ele alegou que a gravidez de 2 lobisomens a fez a transformar em uma lupina. Porém, o raciocínio dela era animalesco. Ela não sabia o que estava fazendo, mas se não fosse parada, iria fazer mais vítimas. Ele comentou que de fato foi o culpado pela gravidez inesperada, já que manteve relações com ela quando ela estava inconsciente, mas que fez aquilo para se vingar do almofadinha que namorava com ela. Comentei que ele não deixava de ser um covarde. Nisso, ele me olhou com frieza e comentou que ainda assim eu estava ali. Ele disse que não passava nenhum dia que ele não se culpasse pelo que aconteceu com a minha mãe, mas que na época que ela apareceu grávida, ele não sabia que ela havia tido gêmeos. Mas ao saber que o Jadson era uma criança lobisomem, ele decidiu levá-lo com ele. Porém, não fazia ideia de que havia um segundo bebê. Mas isso ele não sabia na época, pois a matilha, a qual pertencia às espínulas, não admitia gêmeos quando era 2 meninos. Explicou que 2 meninos, ou um casal, não havia problema algum, mas 2 meninos era uma loucura. Indignado, eu perguntei qual era o problema. Se por um acaso era tão impossível mesmo ver um irmão cheirando o outro. E nisso ele sorriu e admitiu que não. Até mesmo porque era um comportamento normal de lobisomens. Mas geralmente quando era um casal, ou quando tinha uma ligação sanguínea e emocional muito forte. Ele me mandou parar de ver as coisas como um mero humano e disse que o que havia acontecido naquela noite não havia nenhuma relevância. Perguntei do que ele estava falando. E logo ele me chamou para acompanhá-lo. E nisso eu fiz o que ele queria. E passando pelo casarão, me deparei com uma área no fundo, onde encontrei um casal de ciganos e o Jadson apenas de cueca dentro de um círculo desenhado no chão. Os braços dele estavam presos por uma algema e estava ligado por uma corrente que se prendia a uma estrutura de cimento no meio do círculo. Ele me olhou em silêncio e, para o meu espanto, o seu corte de cabelo estava idêntico ao meu.
e ele apenas me fitava. Cheguei a imaginar que ele estivesse muito puto pelo lance da manhã. E foi quando notei que havia outro círculo com algemas, correntes e outras estruturas semelhantes ao qual o prendia. Porém, estava vazio. Perguntei que loucura era aquela. Francisco alegou que precisava saber o quanto nós éramos parecidos e qual dos dois merecia ser considerado o verdadeiro membro da família. E nisso, aleguei que pouco me importava com esse título. Ao que ele me disse que entendia o meu medo. Naquele momento, a cigana se aproximou de mim e começou uma oração que me deixou passando mal. Senti uma tontura e foi como se eu perdesse todas as minhas forças. Nisso, o Francisco me segurou para que eu não caísse e foi tirando a minha roupa e me deixando só de cueca. Em seguida, me levou até o círculo, onde me prendeu assim como o Jadson. Olhei para o céu e a lua estava majestosa. Pouco depois, Francisco se afastou e disse que aquela seria uma noite de decisão. Naquele momento, o Arthur, assassino do meu avô, saiu do casarão e alegou que a família Espínola já havia sido uma família muito conceituada, mas que as atitudes de vários membros arruinou ao longo dos anos, chegando ao ponto de quase serem extintos. Mas o caminho das tradições e do conhecimento o salvou. Ele alegou que entre os seus filhos, Francisco era o caçula e filho da segunda esposa, mas que havia se tornado o maior entre os irmãos. Contudo, a sua linhagem parecia perdida, uma vez que ele gerou 2 possíveis alfa, mas que a família e a tradição dos ancestrais só admitiam um. Ele mencionou que não sabia qual erro Francisco havia cometido com os ancestrais, para que todas as suas esposas falecessem antes de completar o 9º ano de gravidez, não deixando descendentes a ele, a não ser o Jadson. Foi quando a família descobriu a razão. Ele havia tido 2 filhos machos nascidos da mesma gestação, sendo que um era como a lua cheia e o outro a sombra de um eclipse lunar, mas que naquela noite os 2 estariam um diante do outro para decidirem, não como meros humanos, mas como feras destinadas a lutar até que só um se mantivesse de pé. Nisso, os ciganos começaram com as suas rezas e rituais. Comecei a sentir o meu corpo esquentando e uma terrível dor em todo o corpo que me deixou até com dificuldades de respirar. A minha boca começou a salivar e eu me contorcia no chão. Minha mente pareceu meio entorpecida e eu sentia uma força estranha que parecia me rasgar de dentro para fora. Senti os meus ossos se quebrando e vários espasmos musculares. A dor era intensa e desesperadora. Por um momento, olhei para o Jadson, que também se contorcia e gritava de dor e agonia. Comecei a ter crises convulsivas e ainda vi o meu corpo se enchendo de pelos pretos. E foi naquele momento que todos os meus sentidos aumentaram. A dor se foi e a sensação de força era tremenda. Ainda vi Francisco se afastando com Arthur e os 2 ciganos,
Ouvi também eles gritando que aquilo era impossível. Como dois irmãos gêmeos poderiam se transformar em dois idênticos e ameaçadores crinos. O esperado era que um se tornasse hipo e o outro um labo, que não duraria muito tempo em um combate direto. Ao me voltar ao Jadson, eu me deparei com uma fera espantosa. Porém, eu estava à altura do combate. Sentia toda a animalidade daquela forma percorrendo meu corpo. E ambos rosnava e babava, tomados pela fúria. E nem mesmo os círculos criados pelos ciganos ou as correntes resistiam a nós. A sensação de poder e fúria eram enlouquecedoras. Naquele momento, nos aproximamos. O Arthur gritava para que duelássemos. Mas ao invés disso, lembro que nos aproximamos. E tudo no meu ser só repetia que o Jadson era o meu irmão. E que nós nunca pudemos ser irmãos de verdade. Nisso, ele rosnou para mim. E eu entendi que era como se ele perguntasse se deveríamos mesmo disputar quem era o verdadeiro macho alfa. Diante disso, dei um rosnado, dizendo que os espínolas que se fudessem junto com as suas tradições, e que nós deveríamos mesmo era matar a fome que nos consumia. Era como se estivéssemos num sonho. Saímos da propriedade dos espínolas e nos metemos na mata. E surpreendentemente, eu entendi tudo o que ele queria me dizer. Falei que na propriedade dos Vidals não deveríamos mexer em nada. E também evitar carne humana. Fora isso, liberamos as nossas animalidades como nunca. Saímos rasgando e devorando porcos, carneiros e galinhas. E logo os caçadores estavam na nossa cola. Porém, eram muito lentos. E dois lobisomens os confundiam facilmente, já que eles imaginavam que se tratavam apenas de um. Foi uma noite de desforra e de tocar o terror. Na manhã seguinte, nós dois amanhecemos no mesmo lugar. A sensação de cansaço era grande. Porém, nos apoiávamos um no outro. Que acredito que era como fazíamos quando dividíamos o útero de nossa mãe. Uma coisa que descobri era que além de correr e devorar tudo, lobisomens tinham uma digestão muito rápida e poderia botar para fora mesmo correndo. Eu pouco me importava com qualquer coisa. Pela primeira vez eu me sentia livre e tinha o melhor dos amigos ao meu lado. Francisco, muito confuso, veio nos resgatar e nos disse que não entendia como não duelamos até a morte. E nisso, mesmo exausto, o meu irmão falou que éramos carne da mesma carne e sangue do mesmo sangue, e que unidos éramos ainda mais fortes. Aleguei que não fazia questão nenhuma de ser um espínola, mas que jamais faria algum mal para o meu irmão. Quem não gostou nada disso foi o Arthur. Alegou que a desonra sempre estaria na família Espínola. O meu pai, no entanto, alegou que não entendia aquilo também, mas que novos tempos requeriam novos comportamentos e aceitações novas. E ao chegar em casa, eu levei uma dura da minha avó. Mas tudo se acalmou quando disse que tinha uma surpresa. Bem, apresentei o Jadson a ela.
e ela ficou muito emocionada. Contei que ele foi encontrado por Francisco Espínola. E como aquele pessoal era estranho e não tinha contato com ninguém, eles pensaram que o Jadson foi abandonado e o adotaram. A minha avó ficou imensamente feliz. E o Jadson pôde conhecer os nossos parentes maternos. Bem, apenas um acordo ficou claro. Nós não envolveríamos justiça em nada. Até mesmo porque o importante eram os sentimentos e não as leis. E se fôssemos mexer com tudo isso, só iríamos provocar confusão e separação. Bem, e a minha família concordou. Atualmente, eu sou casado e pai de 2 meninos. E continuo trabalhando na propriedade da minha família. Frequento a casa dos Espínolas, sempre em períodos de transformação. Arthur, a quem nunca aceitei como avô, faleceu quando eu tinha 15 anos. Francisco, apesar dos erros do passado, se mostrou um bom pai. E eu perdoei. Jadson, conforme a tradição dos Espínolas, tem 2 belas esposas e pai de 4 moleques. Ele ajuda o Francisco a tocar os negócios da fazenda. Mas o importante é que ele é feliz. E continuamos colocando a nossa irmandade acima de qualquer desafio. Tanto que conseguimos aproximar a família Espínola da família Vidal. Sei que alguns vão me odiar pelo que vou dizer, mas continuo envolvido amorosamente com Damião e não pretendo deixá-lo. Ele respeita o meu casamento e nunca misturamos as coisas. Até mesmo porque, acima de tudo, somos amigos e não estamos fazendo mal a ninguém. Desconfio que a minha esposa sabe, mas ela não se importa, até mesmo porque tenho gasto suficiente para os dois. E procuro deixar evidente a ela que a amo muito e não pretendo deixá-la por nada neste mundo. E também digo o mesmo ao Damião. Boa noite. Boa noite, pessoal. Aqui é o canal. Aqui é o canal Terror Sobrenatural MZA. É isso aí, pessoal. Gostou do relato de hoje, pessoal? Gostou do relato de hoje? Os irmãos gêmeos lobisomem. É, pessoal. Foi muito bom, né? Foi muito bom, né? Foi muito bom esse relato, né, pessoal? É, pessoal, a gente tem de aprender muito sobre as coisas sobrenatural, né? Aprender muito, né? Mas tudo bem, né? A gente se aprende, né? Vamos aprender muito. É isso aí. Deixa teu like e deixa o teu joinha, que é a mesma coisa aqui no canal, tá? No canal Sobrenatural MZA, né? Terror, canal Sobrenatural, né? MZA. E também se inscreve no canal, tá? Que é muito importante. E dá os teus comentários. E também não esquece de ativar o sininho para vir
a notificação para vocês, tá? Para ser os primeiros, tá bom? Teve mudança, pessoal, no canal, né? Mudou de nome o canal, né? Não é o canal lá do povo que gosta, não é mais, né? Agora é o canal Terror Sobrenatural MZA, tá bom? Agora mudou agora, tá? E vai mudar bastante coisa no canal, tá bom? Eu desejo boa noite pra vocês. Agora eu vou voltar pro meu cemitério, né? Voltar pro meu inferno. Agora vocês ficam com meu pai. Boa noite. E dorme. E dorme com os fantasmas. Dorme com os lobisomens. Dorme com as bruxas. Dorme com o sobrenatural. Boa noite. É isso aí.